E agora vem o teorema, e esse teorema ele caracteriza então o que vem a ser o subgrupo gerado por um único elemento, tá certo? Então nós vamos ver o que diz esse teorema, tá? E o que ele diz basicamente é o seguinte, que é mais ou menos aquilo que a gente espera. Porque se você for pegar a definição de subgrupo gerado, a expressão subgrupo gerado, da forma como nós definimos, não nos dá a ideia de gerado. Não dá a ideia de gerado. Porque o que nós mostramos? Nós mostramos que o gerado pelo S é o menor subgrupo que contém S. É o menor subgrupo que contém S. Mas o que isso tem a ver com gerado, né? Com a palavra, com o português da palavra gerado? Parece que o S não produz o subgrupo todo. Parece que não, né? Esse teorema aqui está dizendo, sim, ele gera todo mundo. Ele é de fato o gerador. E quais são os elementos do gerado pelo S, então? Os elementos formados, os elementos do gerado pelo S são produtos dessa forma aqui. x1 alfa 1, x2 alfa 2, xn alfa n. Tá? Quem é cada xi? O xi são os elementos de S. E os alfas são inteiros. Ou seja, quem está no gerado pelo S? São potências, são produtos de potências de elementos de S. É isso que está escrito aqui. Está vendo aqui? São produtos, não são? x1 alfa 1 vezes x2 alfa 2 vezes xn alfa n. Então são produtos. De quê? De potências. Qual potências? x1 alfa 1, x2 alfa 2, xn alfa n. Então são produtos de potências. De quem? De elementos de S. Potências de elementos de S. Cada xi está em S. Tá? Que é o que está escrito aqui, né? Que os elementos de S são produtos finitos de potências inteiras dos elementos de S. Então, por exemplo, se você tem S formado por dois elementos, pelo A e pelo B, então o A está no gerado pelo S. Claro. Pergunte-se, ele é uma potência de um elemento de S? Sim. A é igual a elevado a 1. É uma potência de um elemento de S. O B também é. Por quê? Porque ele é um produto de potências de elementos de S. B elevado a 1. O A quadrado é uma potência, é um produto de potências de elementos de S. Então ele está lá. Porque o A quadrado é A vezes A. O B quadrado também. O AB também. São produtos de potências de elementos de S. O BA também. Produto de potências de elementos de S. Assim, e assim por diante. AB quadrado também. A ao cubo B também. Aí o A menos 1? Sim, A menos 1 também, porque ele é uma potência de um elemento de S. Aí você fala assim, mas não é um produto de potências. É assim, é A elevado a menos 1 vezes B elevado a 0. Por exemplo, aqui está dizendo que o alfa I é inteiro. Alfa I é inteiro. Pode ser 0. Sacou? Percebeu? Então, esse sujeito aqui é uma potência de um elemento de S. Toda potência de um elemento de S é um produto de potências de elementos de S. Tá? O B a menos 1 também. AB a menos 1 também. BA quadrado, B a menos 1 também um elemento do gerado pelo S. E assim por diante. Ou seja, você pode... Qualquer produto de potências de S está no gerado pelo S. Qualquer produto de potência. Então, essa última aqui, A na menos 1, B na menos 1. É um elemento do gerado pelo S. Isso é algo que você espera. Por quê? Porque o gerado pelo A, como nós já vimos, o gerado por um único elemento são todas as potências de A. Todas as potências de A. Você poderia imaginar aqui que o gerado pelo S são apenas as potências de elementos de S. Só as potências, mas não. Você precisa fazer os produtos também. Por quê? Porque isso é subgrupo. Se você tem duas potências de elementos de S, tipo x1 alfa 1 e x2 alfa 2, se esses dois elementos estão num subgrupo gerado pelo S, o produto deles também tem que estar. É por isso que aqui aparecem produtos de potências. E não só as potências.
Aqui não. Aqui só aparecem potências porque você só tem um elemento. Então, só tem um elemento gerado por um único elemento, são de fato as potências dele. Nós vamos mostrar isso aqui. Vamos mostrar que o ideal gerado pelo S, então, de fato, ele é aquele conjunto aqui formado pelo produto das potências de S. Tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente mostra isso. Para simplificar a notação, eu chamei esse conjunto aqui, ó, chamei esse conjuntão aqui, eu chamei ele de M. Então, no M só tem produtos de potências de S. Tá? A primeira coisa que você tem que notar é que o S está contido no M. Por quê? Porque se você pega um elemento de S, ele é dessa forma, né? Você pode escrever ele como essa potência. E essa potência está no M. Quaisquer dois elementos que você pegar dentro do M, então, se você pega o elemento A, ele é dessa forma, x1, alfa1, x2, alfa2, xm, alfa-m. O B, ele vai ser y1, beta1, y2, beta2, yn, beta-n. Eles são dessa forma, são produtos de potências de elementos de S. Os x's e os x e os y, eles estão em S. Os alfas e os betas são números inteiros, positivos, negativos, nulos, tanto faz. Tá? Agora, se você calcular essa aqui, A, B a menos 1, o que vai acontecer? O A, você escreve, o A é x1 alfa 1 até xm alfa m. Quem é B na menos 1? Quem é o inverso desse sujeito aqui? Nós já vimos. O inverso de um produto é o produto dos inversos, só que trocado, né? Então aqui fica ym menos beta-n, y1 menos beta-1. Isso é um produto de potências de elementos de S. Então está no M. Tá? E assim nós temos então que o M ele é um subgrupo de G. Então, de fato, o produto das potências de elementos de S é um subgrupo. Agora vamos pegar M', qualquer subgrupo de G que contenha o S. Tá? Então, qualquer subconjunto, qualquer subgrupo que contenha o S. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza. Então, nós pegamos M', qualquer subgrupo de G que contenha o S. Ou seja, nós estamos pegando um outro subgrupo qualquer que contenha o S. Todo elemento de S está em M'. Tá? Logo, qualquer potência de X está no M'. Qualquer potência inteira está, porque o X está e o M' é subgrupo. Então, o M' contém todas as potências dos elementos de S. Agora, se ele contém todas as potências dos elementos de S, então ele contém todos os produtos finitos de potências de elementos de S. Então, ele contém todos os elementos dessa forma. Se ele contém todos os elementos dessa forma, ele contém o M, porque o M é formado exatamente por esses elementos. Então, o M está contido no M'. E, portanto, o M é o menor subgrupo que contém o S, e, portanto, ele é o gerado pelo S.